Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre o livro de Mateus, um pouco, né, da vida de Jesus, do seu ministério, como começou, a partir dessa perspectiva de Mateus. Eu não sei se você sabe, mas cada um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses evangelhos, ele traz uma linguagem diferente, uma perspectiva diferente. Às vezes falam das mesmas histórias, mas cada um teve um olhar diferenciado, né? E hoje e daqui para os próximos dias nós estaremos falando sobre o livro de Mateus nessa perspectiva. Eu estou no capítulo 4, vamos falar hoje do versículo 12 até o versículo 25. Então, vamos aprender um pouquinho sobre Mateus. Recapitulando, no capítulo 4 a gente falou das 3 tentações de Jesus, dessa necessidade dele buscar uma espiritualidade, e para isso o livro de Mateus vai utilizar o termo jejum. E jejum aqui a gente não entende só como aquele rito de ficar sem comer, né? Isso aí seria uma interpretação muito literalista. Mas uma perspectiva mais ampliada, mais madura, mais aplicável às necessidades do nosso tempo, a gente pode entender o jejum como um estado de espiritualidade, onde você precisa focar, onde você tem um contato direto, íntimo, pessoal com Jesus. Não excluindo também o próprio jejum, que ele por si só, se você for estudar a fisiologia, o que acontece com o nosso organismo por meio do jejum, o jejum é algo muito positivo, que ele traz, limpa a mente, limpa o organismo, enfim, uma série de benefícios aí dos quais a gente pode atribuir ao jejum. Mas para além disso, o jejum ele aqui é retratado como esse momento de uma espiritualidade profunda de Jesus. A partir daí, então, ele tem, as tentações, e não só nessas 3 que são citadas no livro de Mateus, mas eu apresentei também que todo o ministério de Jesus, incluindo o momento da sua morte, todo ele é permeado com muitas tentações, assim como é também com as nossas vidas, né? E dando prosseguimento ao capítulo 4, aí sim a gente entra com Jesus saindo dessa situação e indo para Galileia, né? Você já deve ter ouvido falar que Jesus foi o pregador da Galileia dos gentios. Não é à toa esse nome, aliás, foi profético isso, né? Galileia dos gentios, por quê? Porque a Galileia, que se você for olhar no mapa, ela está mais acima de Jerusalém, ali que é justamente, né, o centro político, o centro econômico, o centro de autoridades religiosas de todo Israel, ficava em Jerusalém. Jesus já morava em Nazaré, uma região um pouco mais acima, e dali de Nazaré ele sai e vai pregar, iniciar o seu ministério na Galileia dos gentios. E é dos gentios mesmo, porque lá não existiam só moradores judeus. Era uma região, era uma São Paulo dos tempos de Jesus. Por quê? Porque tinha gente de todos os lugares, né? Por isso que vai falar dos gentios. Porque os judeus, eles se centralizavam mais ao sul, e ao norte você vai ter o povo de Samaria, você vai ter a própria cultura romana, cultura grega que dominavam, que passeavam por aquela região. Então era um povo que falava vários dialetos, possuía várias culturas ali interagindo com eles. Por isso que é chamada Galileia dos gentios. E é nesse ambiente, nessa São Paulo, rica de valores, rica de cultura, que Jesus sai em busca de novos corações. Ele sai desse campo, né, desse centro religioso e político, e vai em busca dos marginalizados, em busca dos gentios também, em busca daquele povo que não tinha ninguém por eles, né? Em busca de corações que estivessem realmente sedentos, não do poder político, nem do poder social, e nem de conquistas outras, senão as conquistas dos próprios corações. Por isso que a sua palavra ministerial começa com, lá no versículo 17, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E arrependimento aqui, ele não tem aquele olhar meramente moral. Se arrepende, hein? Não. Jesus é fantástico, né, gente? É aquele arrependimento de quem fala assim, olha para dentro,
Olha para você, porque arrependimento é isso, né? Arrependimento é essa possibilidade que a gente tem de olhar para o nosso próprio coração, olhar para dentro, tirar o olho do que está fora, das conquistas fora, e olhar. Porque o reino é dentro, o reino não é fora. E essa é a palavra de Jesus do início ao fim. Tanto é que mais à frente os fariseus falam, olha, seus discípulos não lavam as mãos, como eu disse no outro vídeo. Ele vai falar, mas não é o que entra que contamina, é o que sai o que contamina. E é nessa perspectiva que ele inicia, né? Ele fala, olha para dentro de vocês. Olha para ver o que tem errado, olha para a consciência, para um pouquinho, para. Né? Então é nessa tentativa de fazer o homem olhar para si em busca da sua própria humanidade que Jesus começa o seu ministério e também vai terminar o seu ministério. Ele é nesse caminho que ele vai construindo a sua história sobre a terra. Né? E aqui a gente poderia falar horas e horas, porque é muito profundo isso. Isso já nos ensina hoje o que é de fato um discípulo iniciar sua caminhada com Jesus. Por onde que ele inicia? Por um rito? Não. Ele pode até se utilizar de ritos, né? Se arrumar, ir para a sua igreja e ouvir a palavra, sem dúvida nenhuma que esse é o caminho, né? Um dos primeiros passos. Mas o que Jesus nos ensina é que esse passo, na verdade, ele começa dentro do coração. Né? Não é a religião aqui que vai salvar qualquer uma dessas pessoas, até porque ele estava num lugar sem uma religião fixa. As pessoas poderiam até ter individualmente, mas não enquanto cultura, uma religião fixa. O que Jesus está dizendo aqui é que depende de cada um de nós, de mim, de você, esse olhar interior. Tanto é que você conhece pessoas, e talvez você seja até uma delas, que nunca vão pisar numa igreja. Mas tem uma profunda conexão com Deus, porque conseguem olhar e estabelecer um contato com a sua própria humanidade. O que Jesus nos convida aqui é para que cada um de nós, se a gente quer ter contato com Deus, a gente precisa primeiro ter contato com a nossa própria humanidade falida, pecaminosa, vaidosa, cheio de sombras, cheio de esquisitices, que nem mesmo a gente se entende às vezes. Né? Eu tenho um amigo, há muitos anos quando eu falo com ele, que ele dizia, Cris, tem pessoas que só Jesus para amar. Ele falava isso para mim, às vezes eu pensava, falei assim, às vezes eu acho que eu tenho momentos na vida que só Jesus pode me amar mesmo, porque é de uma perturbação interna muito grande a nossa própria humanidade. E é dentro dessa perspectiva de se buscar uma nova humanidade que Jesus vai em busca dos versículos 18 ao 22 aqui, que a gente vai ver que ele vai buscar, né, os pescadores, gente simples, gente que não sabia ler, gente, entre aspas, ignorante acerca de tantas coisas, mas que talvez dentro delas ainda havia um espaço para reconhecer as suas próprias limitações. E são esses homens simples, né, a quem Jesus chama e a eles delega uma missão, uma palavra, um conhecimento que eu e você hoje podemos ter acesso a elas. É por meio dessas pessoas que não tinham poder econômico, político, social, mas tinham ainda espaço dentro dos seus corações para uma palavra que produz vida, que produz esperança. E essas pessoas hoje podem ser eu e você. Nós podemos ser achados como esses discípulos. Deus nos chama hoje, Jesus nos chama hoje, cada um de nós em algum lugar, porque Ele quer encontrar em nós esse espaço de uma humanidade ainda possível. Mas para isso, a gente precisa se despir e buscar arrependimento dentro do nosso próprio coração. E é com esse discurso que ele vai andando nessa Galileia, encontrando pessoas à beira-mar, pessoas com atividades simples de vida, e vai curando, e vai transformando, e paralíticos, e cegos, e coxos, e lunáticos, pessoas perturbadas espiritualmente por demônios. Jesus vai tocar nessas pessoas, Jesus vai curar, Jesus vai transformar, e Jesus vai mostrar que é buscando a humanidade em cada um de nós que uma nova espiritualidade vai crescendo. A ponto dessas pessoas questionarem entre si, quem é esse homem que até demônios a ele se submete?
Olha que interessante. Quem é esse homem que para ventos? Quem é esse homem que faz pessoas cegas enxergarem? Fantástico. É através de uma humanidade profunda, de um olhar sobre nós mesmos mais profundo. É nesse mergulho, nesse batismo que a gente faz para dentro, é que é possível alcançarmos uma espiritualidade como a de Jesus. Não é na superficialidade desse tempo, das propostas desse tempo, dos poderes desse tempo, que nós vamos alcançar um nível de espiritualidade profunda. Pelo menos é isso que eu vejo aqui, é isso que Jesus nos ensina em Mateus 4. E aqui eu finalizo, que essa palavra ela nos incomode, nos leve mesmo a uma nova reflexão sobre a verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus. Pense nisso.